Bora falar agora sobre o São Paulo e uma reviravolta curiosa. Quero falar agora sobre novo patrocínio no São Paulo. O Tricolor acerta os últimos detalhes para fazer. E o São Paulo chegou a um acordo com seus jogadores referente aos atrasos por direitos de imagem. O que dizer de Bragantino e São Paulo? Acho que tá claro que a maré do São Paulo virou, né? Não é aquela maré do começo. Salve, nação tricolor, ligado aqui no canal Soberano 24 horas. Eu sou o Matheus e no vídeo de hoje eu trago informações importantes envolvendo o São Paulo. O jornalista Jorge Nicola traz novidades sobre a diretoria, um acordo importante fechado com o elenco que pode mudar completamente o cenário do clube e também tem patrocinador grande chegando. E não para por aí, São Paulo venceu a Ponte Preta, mas a atuação gerou debate forte na mídia. No jogo aberto, o Cicinho comentou sobre a partida e soltou uma fala polêmica que dividiu opiniões e deu o que falar. Então já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada que acontece no mundo do tricolor do Morumbi. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Bora falar agora sobre o São Paulo e uma reviravolta curiosa. Desde que Hernan Crespo deu uma entrevista que soou muito mal para dirigentes e torcedores do São Paulo, afirmando que a briga do Tricolor era por fazer 45 pontos para escapar do rebaixamento, as coisas mudaram radicalmente para o São Paulo. Foram 6 jogos seguidos a essa declaração, com 5 vitórias e 1 empate. O São Paulo não mais perdeu, o único empate contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, as vitórias contra Flamengo, Santos, Primavera, Grêmio e Ponte Preta. A vitória desse domingo por 2-1 contra a Ponte, num jogo em que o São Paulo foi só ok, assegurou a classificação do Tricolor para a próxima fase. São Paulo terminou em sexto, com 13 pontos e vai pegar o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. O Red Bull foi o terceiro. Importante registrar que o São Paulo vence a Ponte Preta com gols de Lucas Ramon, outra bela atuação do ex-lateral do Mirassol, e também de Caleri, que marcou pela 4ª partida consecutiva. O Caleri aos pouquinhos vai readquirindo a melhor condição depois de uma cirurgia no joelho que o afastou durante toda a temporada passada. Só para completar, no confronto contra o Red Bull em Bragança, o São Paulo vai precisar quebrar uma escrita. Desde que o Red Bull se tornou uma SAF, São Paulo ainda não venceu o time adversário em Bragança Paulista, e o fato de não vencer, se o São Paulo perder, tá fora. Se o São Paulo empatar a decisão por pênaltis, o Tricolor vai precisar vencer o Red Bull Bragantino em Bragança para não depender das penalidades máximas e seguir vivo na briga pelo título do Campeonato Paulista. Só uma pergunta, você acha que o Crespo declarou aquela história dos 45 pontos porque de fato temia que o São Paulo brigasse contra o rebaixamento, ou era uma forma de tentar defender seus jogadores? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Sobre o São Paulo, que fez acordo com o seu elenco para pagamento das imagens atrasadas. O presidente Harry Macis, desde que assumiu no lugar de Júlio Casares, se mostrou muito incomodado com o atraso no pagamento dos direitos de imagem. Qualquer estratégia do São Paulo deixava 2 meses pendente. Quando estava próximo de vencer o 3º mês, que permitiria aos atletas ir à justiça para quebrar contrato, ele pagava 1 mês. Então o São Paulo sempre tinha 2 meses de direitos de imagem atrasados. Harry Macis procurou os jogadores e ofereceu um parcelamento desses 2 meses, que eram quase 3 de direitos de imagem atrasados, para serem pagos ao longo de 10 parcelas, com a promessa de que não vai mais deixar direitos de imagem atrasarem. Os jogadores aceitaram a sugestão do presidente. Rafinha e Rui Costa tiveram um papel importante nessas tratativas, e a tendência é que o São Paulo passe a pagar tudo absolutamente em dia. O salário em carteira no 5º dia útil do mês, direitos de imagem no dia 30. Só para completar sobre o Tricolor, Arboleda foi liberado para resolver problemas pessoais no Equador, fica de fora da partida contra a Ponte Preta e não há ninguém que saiba a data da volta do atleta. A expectativa é de que ele volte o mais rápido possível. Sobre renovações, Luciano estendeu seu contrato até 2028 e tudo se encaminha para que Negrutti seja o próximo a ter seu vínculo prorrogado. O volante da base, que ainda não conseguiu explodir no time principal, mas é muito bem avaliado. Ele chegou a ter proposta do Verona, mas preferiu permanecer no timão. Você gosta do Negrutti? Renovaria o contrato do Luciano? O que você pensa sobre Arboleda ali? Quero falar agora sobre novo patrocínio no São Paulo. O Tricolor acerta os últimos detalhes para fazer da Unimed, substituta da Blue Saúde. Você vai lembrar que no ano passado o Tricolor acabou rescindindo o contrato com a Blue Saúde por falta de pagamento. A operadora de planos de saúde estampou sua marca entre julho de 2024 e setembro de 2025. São Paulo hoje cobra na justiça 6.200.000 reais da Blue Saúde e procura desde o fim do ano passado uma parceira para ocupar esse espaço. Espaço livre na barra da camisa
um dos mais nobres, e a ideia do São Paulo é chegar entre 15 e 20 milhões de reais. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do departamento de marketing do São Paulo. Ela disse que existem negociações com a Unimed, existe a expectativa de um acordo, mas nada ainda fechado. Só para completar, registrar que Arboleda, zagueiro liberado pelo São Paulo para resolver problemas pessoais no Equador, foi visto assistindo no estádio a Barcelona de Guayaquil e Inter Miami, um amistoso internacional que repercutiu muito mal, especialmente entre torcedores do São Paulo. Isso porque esse jogo acontecia em paralelo ou no mesmo horário de São Paulo e Primavera. São Paulo alega que não vê problema nenhum, o cara tá lá no Equador resolvendo problemas pessoais e usa o seu tempo como bem quiser. Mas entre torcedores do São Paulo não pegou muito bem. Arboleda, que é esperado na próxima semana para voltar ao tricolor. Muito bom descansar, mas não é o caso, estamos trabalhando. Cicinho, vocês falaram que o confronto entre Novo Horizontino e Santos é bem complicado. O que dizer de Bragantino e São Paulo? Um pouquinho mais complicado pro tricolor, né? Jogar fora de casa é sempre difícil. O Bragantino, essa equipe que o Wagner Mancini ajustou ali com a saída do John. E não é à toa, né, que passou a próxima fase ganhando de 3-0, se eu não me engano, do Novo Horizontino. Então, assim, é uma equipe que poupou muito jogadores. Forte. Exatamente. Azar do Novo Horizontino. Mas o São Paulo vem nessa crescente. Vai ser um duelo interessante, Renato. Quando teve confronto Bragantino e Corinthians, há pouco tempo você falou 3-0 pro Bragantino. Mas no Paulista o Bragantino porque o Bragantino contra o Corinthians, você fala que viu o Bayern de Munique. Contra o São Paulo, tomara que seja somente o Bragantino. Este programa tem uma memória infinita. Olha só o que há pouco tempo, logo depois que eu voltei de férias, há um mês, o Cicinho disse por aqui. Será que pintou o campeão paulista? Não, peraí. Eu tô falando do Bragantino. Não, também não. Olha! Já deu aquela provocada. Então, Cicinho, e agora? Você quer mudar de ideia porque você é volúvel, né? Exatamente. Peixe Exatamente. Lá em Goiás tem um ditado que peixe morre pela boca. Então, assim, eu não contava que o São Paulo ia ter essa evolução. Então, já não é mais o Bragantino, é o tricolor paulista. entendi. Olha, que cara de pau. Ronaldo tá fazendo escola com você. Eu mudo de foco. Não, você nunca muda. Isso não, é um verdade. cara de madeira, isso sim, é. Ulisses que faz tipo de coisa. Ulisses muda muito rápido as coisas. Mas o Cici poderia dizer, mas agora é outro campeonato. Não é Agora é a mesmo. fase de mata, entendeu? Agora já muda tudo, uma coisa é fase de grupo. Exatamente, vocês perguntaram no Ano Novo, nós estamos no Carnaval. Nossa! Entendeu? Vocês Não era perguntaram Ano Novo, vida. era janeiro. Já era janeiro, Passou agora muita já estamos em fevereiro. Como é que não muda? Ele é rápido, hein, meu Deus? Você é E rápido. se eu contar que ele já disse que outro time seria campeão também? Não, tem mais? Tem. Não, Já tá no acredito. terceiro. Oxi. Mas calma, isso é pra depois. Muda demais Como não? Esse São Paulo engrenou, Chico Garcia. eu que Pegou a diga. escada com gosto, hein? Eu que o diga, fui vítima também. Ai, que lindo. Então, assim, o São Paulo, ele se... Não é que se organizou fora de campo, mas a calmaria aconteceu, né, depois de muitos Por que vocês não dão a problemas. mão à palmatória a quem merece, Rafinha? Então, mas Coincidiu com a uma chegada consequência- Mas é uma consequência disso, né? Você tem lá o impeachment / renúncia do presidente, as coisas, o jogador, eu acho que também ele se tranquilizou por conta Rafinha, disso. E o Rafinha. Rafinha, evidentemente, conseguiu uma blindagem que o Muricy não estava conseguindo, que o Crespo não estava conseguindo. E aí, cara, aí você tem jogadores que estavam machucados e que começaram a voltar pro time. E eles fazem muita diferença. Tô falando do Caleri, tô falando do Lucas, tô falando de bons reforços do Mirassol. Mas esse Lucas Ramon aí chegou jogando bem. O Danielzinho, o Danielzinho. o Marcos Antônio. E a os gente dois tá já se falando em conheciam do seleção. Mirassol. Vale ressaltar a E questão... o Mirassol, vale aqui, a gente elogiou tanto o Mirassol, desclassificado, fora da sequência do Paulistão, perdeu para a Portuguesa, perdeu uma invencibilidade longuíssima, que passou um Brasileirão inteiro, já começou outro Brasileirão, partidas do Paulista, a Portuguesa foi lá e ganhou do Mirassol. E o Mirassol perdeu jogadores, você não consegue repor rapidamente. É difícil fazer isso. Então, e falando dessa questão do São Paulo, é lógico, não tem como não falar do Rafinha, mas assim, será que o discurso do Rafinha teria efeito com a diretoria antiga? Porque não tinha isso, respaldo foi Mas será que a diretoria Entende? antiga chamaria o Rafinha?
Então, essa que é a questão. Não surtiria efeito exatamente pela credibilidade. Eu falei, só chove de cima para baixo. O São Paulo começou a organizar em cima, agora o que você vê? Uma tranquilidade embaixo. Não adianta. Gostei disso. Eu nunca vi chuva de baixo pra cima. Eu só vi chuva de cima. Você fica de ponta cabeça. Baixo pra cima. Você fica de ponta cabeça. Tem esquema pirâmide ao contrário, pirâmide invertida. Já ficou algumas vezes. Então hoje tem de tudo. Baixo. Então o São Paulo organizou em cima, hoje você já vê o respaldo dos atletas, as lesões. Cessaram, o Crespo falou, quando eu tiver os jogadores, aí vocês podem cobrar de mim. No entanto que ontem cobraram. Por que não poupou? Ele falou, pelo respeito ao torcedor. Colocou 50 mil pessoas, aí eu trago o time reserva, o time desclassifica, é a falta de respeito com o E o torcedor. Luciano não pode perder um gol daquele na cavadinha, não, Ronaldo, não pode, velho. Fala do Corinthians. Pode sim, Luciano. Eita. Por enquanto pode, porque tá não ganhando. pode, Agora, se estivesse perdendo, não podia, não. Caleri marcando gol, Lucas Ramos também. Esse São Paulo do que a gente via no começo do campeonato ali, né, sofrendo e tal, agora a gente já consegue ver um São Paulo mais estruturado, não só para essa fase do Paulistão, mas também para o restante da temporada? Acho que tá claro que a maré do São Paulo virou, né? Não é aquela maré do começo do campeonato, que eu tava comentando o jogo lá o clássico Palmeiras e São Paulo na Arena Barueri, e a gente saiu daquele jogo fazendo conta que o São Paulo não estava na zona de rebaixamento por conta do número de vitórias. E agora o cenário é totalmente diferente. O São Paulo de 7 pontos em 9 dentro do Brasileirão, um São Paulo que conseguiu não só não correr risco de ser rebaixado, como ainda classificar, mas hoje o São Paulo era para ter matado esse jogo muito antes. Estava comentando o jogo junto com o Wilsinho, e o São Paulo fez 2-0 com o Caleri no comecinho do segundo tempo, aí você falava, cara, vai vir goleada. Eu até cheguei a fazer uma conta que naquele momento o São Paulo precisava de mais 3 gols para ultrapassar a Portuguesa pela configuração do momento no saldo. E aí você fala, vai golear. E aí a Ponte diminuiu e não teve nenhuma chance clara, mas ficou aquela bolinha jogando na área e tudo, correndo o risco que se o São Paulo toma empate, estava eliminado. Então assim, né? mas aí tudo bem. Pode ter sido aquele jogo que a galera deu uma baixada de ritmo. São Paulo fez 3 jogos de uma pegada muito boa, ganhou do Flamengo, belo segundo tempo, foi melhor que o Santos no empate, depois fez talvez a melhor atuação em muito tempo do São Paulo na vitória contra o Grêmio. Então talvez esse jogo seja o jogo que você... Era aquela casca de banana, né? Você tá pegando um time já rebaixado, precisava de uma vitória simples, mas o São Paulo era para ter decidido o jogo. Gol do Lucas Ramon, um golaço. Um golaço. Luciano participa, né? Luciano O movimento do Lucas é bem legal, porque ele arrasta o zagueiro para longe. E o Luciano não foi fominha, né? O Luciano devolveu muito bonito o gol, mas o São Paulo era para ter matado esse jogo antes. Não, e o segundo gol, né, do Caleri, que eu acho que é um tema interessante pra gente falar também, o Renato, 6º gol no ano, né, do Caleri, que volta, né, nessa temporada também, depois de problemas de lesão. 6 gols em 10 jogos. Já te surpreende positivamente? Assim, era algo que você esperava que ele já fosse conseguir alcançar nesse começo de temporada, esses números? Cara, surpreende porque ele vem de uma lesão grave, né? De uma recuperação longa e... Aí a gente pode olhar por 2 olhares, né? Deu uma sorte que a bola desviou e o goleiro, a cara que o goleiro faz é, pô, já fiz um campeonato desse jeito e a bola matou ele, assim, deu muito azar. Mas assim, a jogada tem méritos do Caleri, que tá primeiro colocado numa situação para não estar impedido, domina uma bola longa, certinho para finalizar. Cara, surpreende, é um jogador que, tecnicamente, já falei algumas vezes, acho que tem centroavantes melhores, inclusive acho que o São Paulo tem um atacante melhor que ele. Mas é um jogador que representa muito o time, o clube dentro de campo, o torcedor. Então, assim, fez o gol, braçadeira. Acho que é um cara que, se manter saudável, vai ser importantíssimo pro São Paulo na temporada. Vamos ver. Agora, mata-mata também muda tudo, né, cara? Eu acho que o São Paulo chega num momento da competição que tá em alta. Chega confiante. E só uma informação aqui que eu recebi que é interessante: o Caleri já tem mais gols em 2026 do que em 2025 inteiro. Vamos falar de... E quarto jogo seguido fazendo gol, né? Isso, verdade. Eu não me lembro... Porque ele fez gol contra o Santos no Brasileiro, contra o Primavera, contra o Grêmio e hoje. Eu não me lembro qual jogo foi, um dos primeiros, que ele perde um gol assim feito e aí depois ele é muito sincero. Portuguesa. Foi contra a Portuguesa, né? Ele é muito sincero, ele fala, olha, eu tô sem 3-2 ritmo, eu tô pra voltando, eu não posso perder esse tipo E de ele gol. fez 2 nesse jogo. Então, ele fez 2 e perdeu 1, claro. Então isso mostra muito da boa vontade dele de entender o momento e de correr atrás do que ele precisava voltar a demonstrar em campo. E também falar sobre 2 pontos. O Mirassol é uma das maiores decepções desse campeonato. Verdade. Começa goleando, inclusive, esse time do São Paulo por 3-0. E aí o Luciano tem uma fala muito realista de dizer que ia ser um ano difícil. Eu acho que esse tipo de reconhecimento da situação potencializou muito que os jogadores
pegassem esse problema para si, fossem para cima, dessem de tudo, exatamente. O próprio Crespo na Arena Barueri falou, é fazer 45 pontos no Brasileiro. Para que o São Paulo conseguisse estar apresentando um rendimento muito melhor do que o esperado. Na minha visão, o São Paulo vem evoluindo. O Crespo acertou em não poupar contra a Ponte Preta. Era importante manter ritmo e confiança. O time começou muito bem, poderia ter feito um placar mais elástico, mas caiu de produção no segundo tempo. Se acomodou um pouco, sofreu um gol e passou por alguns sustos. É algo até compreensível pelo desgaste da sequência de jogos, mas agora é mata-mata do Campeonato Paulista. Não pode vacilar. Contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, é jogo duro, mas se jogar como jogou contra o Grêmio, dificilmente algum time do país segura o São Paulo. E é importante destacar também essa organização nos bastidores. A nova gestão mostrando trabalho de verdade. Isso fortalece demais o ambiente. Sobre o Arboleda, prefiro nem comentar. Ele já tem dessas. Agora eu quero saber de você. O que você acha desse momento do São Paulo? O que você pensa sobre a situação do Arboleda? E esse confronto contra o Bragantino, você acha que o tricolor passa? Comenta aqui embaixo, deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do que rola no mundo do tricolor do Morumbi. Um forte abraço e, como sempre, vamos São Paulo!